Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 2 de abril de 2021, são 23 horas e 39 minutos, lição número 4 da classe de juvenis, pecado original. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1, Adão e Eva. Resposta número 2, não, ponto. Foi resultado de uma escolha. Resposta número 3, pecado é errar o alvo. Resposta número 4, como uma lepra incurável. Resposta número 5, continue matando o pecado, ou ele o matará. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Algumas questões que nós precisamos começar para deixar claro para o aluno 2 pontos. Primeiro, o que é pecado original? É aquela culpa que nós trazemos, que nós herdamos, na verdade, de Adão, que é a questão do pecado. Alguém não se torna pecador porque pecou. A pessoa já nasce pecadora. Então isso é o pecado original, é aquilo que nós herdamos, né, a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Um outro ponto a deixar claro é a questão do Salmo 32:1, o final que diz coberto. Vejam bem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Este coberto não quer dizer que vai cobrir o pecado, esconder o pecado. Aqui é diferente. Este cobrir aqui dá a ideia de perdoado, perdoar. Então veja que Provérbios 22:13 traz algo interessante aqui para nós. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre. Veja que aqui é diferente de cobrir, aqui é encobrir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja que o encobrir, isso sim é errado, mas o cobrir não. Então o cobrir aqui é perdoado. É a mesma dinâmica que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Veja que ali o amor cobre uma multidão de pecados. Então veja que quando nós amamos, quando temos aquele cuja transgressão é perdoada, o nosso pecado ele é coberto, ele é perdoado. Isso aqui é um ponto que nós precisamos deixar claro. Introdução. Você sabe o que significa amartiologia? Não? É o estudo sobre o pecado. Hoje estudaremos a respeito da origem, da realidade e das consequências do pecado. Não há como negarmos que o pecado é um mal terrível que mata e destrói a criação de Deus. Negá-lo é uma sandice, tanto intelectual quanto espiritual, e muitos têm caído nesse erro, alegando que o relato da queda é uma lenda ou, no máximo, uma expressão figurativa. Pecar é errar o alvo, é desobedecer a Deus. Pecar é se rebelar contra Deus. Então, o pecado, em suma, que é errar o alvo, é o seguinte: é desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nos rebelamos contra Ele. E o que é o alvo? Quem é o alvo? O alvo é Cristo. Então, tudo aquilo que alguém faz que não acerta a vontade de Cristo é pecado. Então, quando Deus manda alguém fazer e ele não faz, ou Deus não manda ele fazer e ele faz, ele está cometendo pecado, porque ele está em desobediência. E algumas pessoas tentam negar a questão do pecado. Há até um texto bíblico, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, que muitas pessoas pegam como texto, básico para defender certas coisas que eu já vou falar daqui a pouco. A origem do pecado. Segundo as Escrituras, o pecado teve origem em Lúcifer, um querubim que vivia na presença de Deus, que resolveu, por orgulho, rebelar-se contra o Altíssimo. Embora o texto de Isaías 14, 12 ao 15 refira-se ao rei da Babilônia e o de Ezequiel 28, 12 ao 17, ao rei de Tiro, ambos tipificam o orgulho e a queda daquele que chamamos de diabo, o qual João diz que peca desde o início. Curiosamente, a palavra Lúcifer não aparece nos escritos originais, no hebraico não aparece, essa expressão Lúcifer não aparece nos textos bíblicos originais. E veja que
foi nele que se teve origem, que era o querubim ungido, aquele que estava no céu. Há até algo que as pessoas dizem que é errado, que o Lúcifer regia o coral no céu, por isso que ele tem raiva da parte de louvores da igreja, mas isso não é verdade. Não existe nenhum texto bíblico que garanta a questão, que confirme, né, que Lúcifer era regente de coral. Portanto, Lúcifer não era regente de coral. Então veja que há algumas expressões que nós precisamos compreender que tudo começou no céu. Lúcifer quis ser semelhante a Deus. É outra coisa errada que as pessoas falam, que Lúcifer quis ser maior do que Deus. Ele não quis ser maior, ele quis ser igual, no mesmo nível, na mesma altura. Então, ele quis ser tão poderoso quanto Deus. Isso é a questão do orgulho, né, da soberba. Então veja que a respeito da questão humana, como eu já falei no início, o pecado, nós temos essa natureza pecaminosa, como diz o poeta Carlos Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então veja que aqui nossos primeiros amigos, né, irmãos Adão e Eva pecaram e por isso deu o início aí ao nosso pecado. A realidade do pecado. Vivemos em uma sociedade onde falar a respeito do pecado é algo ultrapassado, e por que não dizer superado. Afirmar a realidade do pecado soa como um insulto à inteligência e ao progresso humano. Entretanto, ainda que ignorado, o pecado não pode ser negado. Eu falei de Mateus capítulo 7, versículo 1, que as pessoas tomam por base para defender a questão de que nós não podemos julgar ninguém. Mateus capítulo 7, versículo 1 nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E com base nisso, as pessoas não julgam para não ser julgado. Mas é uma questão errada que se extrai do texto. Porque aqui, Mateus 7, do 1 ao 5, você compreenderá o que Jesus estava reprovando. É quando a pessoa julga alguém tendo um pecado maior. Por isso que no final ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Em outras palavras, o que Jesus estava falando era: há pecados que é para a morte, outros que não são para a morte. Eu também já vou falar disso daqui a pouco. Mas quando a gente fala da questão do Mateus capítulo 7, versículo 1, que não julgue para não ser julgado, o que Jesus estava falando ali no texto era: você não pode julgar uma pessoa que tenha um pecado menor do que o teu e você quer ser superior a ele. Você com uma hipocrisia. É isso que Jesus estava reprovando. Até porque nós devemos falar do pecado, desde que nós tenhamos a comunhão com o Senhor, que nós estejamos em comunhão com o Senhor. Ora, até porque a Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Se nós iremos julgar os anjos, por que nós não iremos julgar o pecado aqui na terra? Sim, a igreja foi chamada para isso. Nós vamos para adorar ao Senhor, para exaltar o seu santo e poderoso nome, para glorificar o nome do Senhor, evangelizar as nações e, claro, para apontar o pecado. Nós precisamos apontar o pecado justamente para que a pessoa venha assim se converter dos seus maus caminhos. Assim como aqui na terra há juízes, para que servem os juízes? Para julgar a causa. Então o juiz vai decretar se a pessoa é inocente ou culpada. A igreja faz um papel parecido. Nós somos como juízes. Não que nós vamos decretar, bater o martelo, mas nós vamos apontar. Se bem que o juiz aqui no caso seria Cristo, né? Aqui nós vamos apenas apontar, né? Mostrar o pecado à pessoa. Então nós devemos falar da questão do pecado. O problema está do lado de dentro. Constantemente vemos e ouvimos intelectuais da área da educação e da sociologia afirmando que o problema da sociedade é apenas e tão somente a falta ou má educação. Tal concepção, longe de ser uma verdade plena e absoluta, é uma reprodução reducionista dos pensamentos filosóficos da época do racionalismo e iluminismo e depois do positivismo, que afirmam, dentre outras coisas, que se o homem tiver cultura e conhecimento, ele será um ser maravilhoso. Veja que aqui
Nós não vamos aqui entrar na questão da educação em si, negar a educação. Nós devemos sim ter educação no quesito que eu digo de conhecimento e a escola, né? Tanto a escola bíblica quanto a escola secular. Sim, nós devemos ir à faculdade, nós precisamos ter cultura, né? Ter conhecimento, mas isso não quer dizer que se uma pessoa tem a cultura, não vai fazer algo errado. E eu vou te provar isso sem fazer força. Por exemplo, você vê que há pessoas no mundo, inclusive aqui no Brasil, médicos que fazem coisas erradas, são corruptos, até mesmo professores, advogados, policiais federais, policiais civis, pessoas que têm uma cultura bastante razoável, pessoal com nível superior. Então veja que a cultura, a educação não é em si uma resposta para os nossos problemas. Em outras palavras, não é dando escola para todo mundo que vamos ser maravilhosos. Seremos pessoas extraordinárias porque nós somos muito cultos. É claro que a educação, essa cultura ajuda, é claro que ajuda, mas o ponto não é esse. Nós seremos seres humanos melhores se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, nós nos convertermos a Cristo, ao Evangelho, ter o nosso coração mudado, o nosso caráter mudado, assim como Zaqueu teve o seu coração mudado. Então veja que nós temos todo um problema, né? Tanto na esfera educacional quanto na esfera espiritual. Então, também há pessoas que se dizem convertidos e não são convencidos, né? E que de convertido mesmo não tem nada. Então veja que existe sim a questão da educação, é importante, ela é importante, mas ela não é o ponto. Uma pessoa que tem a educação, que tem a cultura, não quer dizer que ela vai ser um ser humano maravilhoso, e mesmo que fosse o caso, ainda que ele seja maravilhoso, uma pessoa espetacular, ainda assim ela precisa do Senhor, da graça de Deus, precisa de Cristo para ser salva. Quem brinca com fogo acaba se queimando. O pecado dá prazer, traz sensação de liberdade, autonomia e no final das contas mata-nos sem dó nem piedade. Cuidado com ele, pois não é inofensivo como você pensa. Pelo contrário, o pecado é como um câncer que se instala em alguma parte do organismo e rapidamente se alastra para todo o corpo e quando percebemos não há mais jeito. O pecado, ele é bom. Pode parecer estranho, né? Soar estranho, mas sim, o pecado é bom. No início, aparentemente, no começo, ele é bom. Ele é prazeroso, ele te dá prazer. Então a pessoa, quando comete um pecado, o que acontece com ela? Ela sente um prazer, uma liberdade, uma autonomia de que ele pode fazer, uma liberdade de fazer o que ele quiser, o que ele bem entender. Então é uma sensação prazerosa no início, é prazerosa no início. Mas a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Então veja que no final das contas, este pecado, se você não matar este pecado, esse pecado vai matar você. E eu disse lá no início sobre a questão do pecado da morte e o pecado que não é para a morte, que está lá em 1 João 5,16, vai nos dizer sobre a questão do pecado que é para a morte e que é pecado que não é para a morte. Qual é a diferença disso? Há pessoas que dizem que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Pecadão. Existe sim, existe uma diferença. E qual é a diferença? É a questão do pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Em outras palavras, há pecado que quando alguém comete, vai para a perdição se viver naquele pecado, continuar naquele pecado. E outros pecados, que no caso pecadinho, que a pessoa vai pecar e mesmo pecando, mesmo errando nesse ponto, ainda que ela morra nesse pecado, ela não vai para a perdição. Por quê? Porque é um pecado que não é para a morte eterna. Então há diferenças de pecado. Veja, por exemplo, talvez o seu pai, que gosta de pegar a figura do pai para tipificar a Deus. Às vezes você faz uma coisa que você sabe que teu pai não gosta que você faça, mas você vai lá e faz. E o teu pai não pune você. Ele não fala nada. Ou às vezes no máximo ele fala. Ele comenta alguma coisa, eu não gostei que você fez isso, e fica por isso mesmo.
Já tem coisas que você faz que haverá uma punição maior. Você vai para um castigo, talvez vai conhecer a correia do seu pai ou coisa parecida. Então veja que assim como tem diferença para o teu pai aquilo que você faz, mesmo ele, você sabendo que ele está errado, tem algo que ele tolera e algo que ele não tolera, assim também é o nosso Senhor. Tem coisas que Deus tolera, outras que não. Então aqui há uma diferença. Então sim, há pecadinho e pecadão. Existe diferença sim. Mais uma vez, pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Para concluir, embora alguns acreditem que pregar e ensinar a respeito do pecado seja algo ultrapassado ou mesmo superado pela sociedade atual, contudo é importante que você entenda que ele é uma realidade que causa um problema, uma profunda indignação em Deus. Definitivamente não brinque com coisa séria. Não esqueça, o pecado mata. Faça uma autoavaliação e veja onde você tem errado. Reconheça suas fraquezas, peça perdão a Deus e lute diariamente para não cometer novamente esse erro e fuja da aparência do mal. Submeta-se a Deus e resista o diabo na fé. Não permita que sua carne o domine. Ande no Espírito para a glória de Deus. Veja que supondo que você esteja fazendo algo na cozinha, cozinhando alguma coisa, e você vá mexer uma panela, por exemplo, e o fogo da panela pega na sua roupa. O que você faz? A tendência natural nossa é tirar a roupa, acabar com aquele fogo, né? E isso é um perigo, por exemplo, para os jovens. Aqui eu digo do pecado da carne. Pecado da carne você entendeu bem, né? Esses namoros muito avançados, namoros muito fervorosos, muito calorosos. Assim como você, quando está fazendo algo e de repente sua camisa queima e você quer tirar a camisa, assim também é um namoro. Quando você está namorando e a temperatura começa a esquentar, a primeira coisa que a nossa tendência é fazer tirar a roupa. E aí mora o perigo. Então não brinque com o pecado. Não pense que você vai superar o pecado sozinho ou sozinha, que você é forte, que você consegue desviar as atenções, que você consegue vencer o pecado sozinho ou sozinho. Não, você não consegue. Nós não podemos brincar com fogo. O fogo é um perigo. Ele nos queima, acaba conosco, nos mata. Então, e ainda causa dor. Então, o pecado ele causa dor, ele mata. E nessa questão, dependendo da questão, aqui na questão da carne, é um pecado que é para a morte, né? É um pecado para a morte. Então, você cuidado com os seus namoros. Procure ter disciplina até mesmo para namorar. Ficar em lugar claro, debaixo dos olhos de um adulto. Não pense que você vai vencer sozinho, que você não vencerá. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você se fortifique na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você não brinque com fogo, não brinque com o pecado, até porque o pecado já é a porta. E se você não fizer nada e deixar o pecado se aproximar e você não fugir do pecado, você certamente padecerá as consequências. Então, para que você não sofra, Deus deseja que você se mantenha santo, separado para Ele. Ou santa, né? Também pode ser uma jovem, né? Então você, uma pessoa que está separada para Deus. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que Deus em Cristo faça de você um jovem cheio do calor do Espírito Santo e que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!